Muito bem, estou gravando a partir desse momento. Hoje é dia 17 de junho de 2021, estamos aqui começando mais uma sessão do nosso ciclo de webinários do grupo de estudos sistemas complexos, do Cefet-MG. Esse é o nosso terceiro evento, se não me engano, tá? E hoje teremos aqui a honra de receber aqui o professor Leonardo Costa Ribeiro. Também tem que tratar devidamente, a pessoa como o Léo, né? Já que está gravando, né? Já que está gravando, né, Léo? E o Léo, vou fazer aqui uma rápida excursão aqui pelo currículo do Léo, tá? O Léo, ele graduou em Física pela UFMG, a melhor safra, a melhor turma de todas, né, Léo? Aquela turma de 99, todos os tempos da UFMG, a gente tem que dizer, não pode deixar de registrar. Tá? Fez também o seu mestrado, e o doutorado, tá? Todos pela UFMG, tá? O seu doutorado você fez na física mesmo, né? Foi na física. Na física, legal. Então é um físico por natureza, por formação, tá? E atualmente ele é docente do mestrado profissional do Instituto Nacional de Metrologia. Isso está atualizado, Léo? Tá, eu continuo dando as matérias lá ainda. Certo. E ele é professor também do Departamento de Ciências Econômicas da Faculdade de Ciências Econômicas. É isso? Isso aí. Da FACE. O Léo, ele, dentre tantos trabalhos legais, ele teve recentemente um trabalho publicado na Nature, e não satisfeito com isso, ele teve o seu trabalho citado pela própria Nature em um editorial, Claro que é um assunto muito atual, muito relevante, envolvendo aí aspectos de economia global, tá? E, Léo, muitíssimo obrigado, tá, pela disposição aí. Sei que tempo e energia são commodities bastante escassas, tá, nesses tempos aí de pandemia, então agradeço demais sua disposição, tá, de vir conversar conosco aqui. Muito obrigado. Não temos aqui exatamente tempo, tá? Limite de tempo, mas tentar só manter ali entre 40 e 50 minutos, só para também não ficar muito cansativo, que a gente possa ter aí uma sessão de discussão depois da sua apresentação. Léo, muito obrigado, tá? Eu vou desligar o meu microfone, mas qualquer coisa que você precisar, você me chama, estarei atento aqui. Tranquilo, não, eu que tenho que agradecer, Thiaguinho, pelo convite, para estar aqui, então a honra é toda minha, Só falando um pouquinho de mim, Thiago já falou um pouco, mas só, por que o Inmetro aparece aí, Porque eu formei, na mesma turma que o Thiago, fiz a graduação, mestrado e doutorado em Física, depois fiquei 2 anos como pós-doc no Departamento de Economia, da UFMG. Depois eu fui para o Inmetro, passei no concurso lá, fiquei 8 anos como pesquisador em ciência e tecnologia lá, e depois voltei, desde comecinho de 2019, ainda pré-pandemia, voltei como professor, só que aí no Departamento de Economia, basicamente, numa vaga de métodos matemáticos e estatísticos, então basicamente aplicando, as coisas, ferramentas que a gente aprende, na física, na matemática e tal, para estudar o sistema econômico, tá? E a minha apresentação hoje, vai ser uma das linhas que eu desenvolvo, isso desde quando, lá do meu doutorado, que é um pouco entender, o sistema econômico como um sistema complexo, E acho que casa bem, com o tema, do geral, desse grupo, que é um pouco aplicar essas ferramentas, que daqui a pouco a gente vai ver, de como é que a gente caracteriza um sistema complexo, como é que estuda ele, digamos, empiricamente, e aplicar todas essas ferramentas para estudar o sistema capitalista, pós-revolução industrial, basicamente. Então, vocês vão ver que é uma linha um pouco diferente do que a gente está meio que acostumado a ver como chamado de econofísica, que vai para uma coisa mais, digamos, de ação, etc. A minha linha aqui é um pouco mais geral, digamos, de entender a dinâmica de longo prazo do capitalismo. E eu tenho basicamente 2 outras linhas, uma mais relacionada a esse artigo que o Thiago falou, só uma pequena correção, o artigo, na verdade, não é da Nature, ele foi citado no editorial, mas, infelizmente, ainda não publiquei na Nature, que aí esse artigo citado tem a ver com essa outra linha, que é mais de
desenvolver indicadores, né, relacionados, né, ao desenvolvimento científico e tecnológico dos países, né, porque isso, digamos, é um insumo básico, né, para fazer, né, as modelagens que a gente faz de desenvolvimento econômico, né, dado, né, a relevância da ciência e da tecnologia para poder, né, definir quais vão ser os países, né, ricos, né, os países desenvolvidos economicamente no mundo. E mais recentemente, né, aí relacionado mais com essa linha, né, de indicadores de ciência e tecnologia, né, eu comecei a aplicar, né, algoritmos de inteligência artificial para poder, né, criar algum desses indicadores, né, fazer algumas análises, né, mais especificamente, né, o que eu tenho feito agora é aplicar os algoritmos de processamento de linguagem natural, né, colocar esses algoritmos para ler texto de artigos e patentes, né, extrair informação, né, a partir do texto, né, não só a partir dos metadados desses documentos, mas também a partir, né, do que está escrito, né, nesses documentos. Né. Mas são outras linhas, a que eu vou apresentar aqui hoje é mais, né, essa aqui relacionada a como, né, a gente entende o sistema econômico como sistema complexo. Para a gente entender isso, primeiro fazer, né, acho que vocês já estão meio que acostumados com esse tema, né, então fazer só uma breve revisão aqui do que seria, então, o que seria um sistema complexo, né, como é que a gente define um sistema complexo. Basicamente vai ser um sistema que ele é não linear, né, então ele, né, quando você perturba esse sistema, né, a resposta dele não é proporcional, né, à perturbação que foi feita, né, então você tem, né, tipo, esses, né, efeitos, né, digamos, como uma coisa, um efeito em cadeia, uma reação em cadeia ali internamente, que vai amplificando, né, os efeitos, né, de uma dada perturbação, né, e só que, né, essa não linearidade, né, ela não surge não necessariamente porque você tem uma equação não linear, né, que a gente está acostumado a ver mais em sistemas caóticos, né, que também são lineares, não lineares, né, mas, né, a não linearidade na complexidade surge basicamente pela forma com que esse sistema se organiza internamente. Então, a gente pode criar, né, a gente vai ver basicamente dois sistemas aqui super simples, né, com relações, né, lineares, né, equações lineares para reger, né, a relação entre os componentes desse sistema, que geram, né, esses comportamentos não lineares. Então, um pouco que difere, né, a complexidade, né, a física da complexidade, digamos, do caos, etc., é basicamente, né, digamos, o que gera, né, essa não linearidade no sistema. Tá? Então, vamos entender o que gera essa não linearidade, né, para os sistemas, né, complexos, né, que eu vou, né, rapidamente só mostrar, né, digamos, um sistema que não é complexo, mas ele, em um estado específico, né, que é na temperatura crítica, né, esse sistema apresenta, né, algumas características da complexidade que eu vou ressaltar aqui, porque tem a ver um pouco com o modelo, né, que a gente desenvolve um pouco mais para frente, e como é que a gente, né, estuda, né, traz, né, digamos, essa questão da complexidade para a economia. Tá? É basicamente o modelo de Ising, né, que ele vai, né, modelar, né, explicar por que um ímã, né, tem a característica, né, de ímã, né, de ser, né, ter a magnetização, né, global, né, e como é que o modelo de Ising é construído, né, você põe, digamos, vários, né, átomos na rede, né, uma rede, bom, por simplicidade aqui, pensar uma rede, né, quadrada, né, e dois átomos vizinhos nessa rede, eles vão interagir, né, de modo que, né, eles vão ter minimizar a energia se eles estiverem na mesma direção, né, e essa energia vai ser um pouco maior, né, se eles estiverem em direções opostas. Então, é energeticamente desfavorável quando os átomos estão em direções opostas. Então, se eu considerasse só essa interação entre os átomos vizinhos, né, a gente chegaria num estado, né, de mínima energia, que todos os átomos estariam alinhados numa mesma direção, né, ou todo mundo para cima, ou todo mundo para baixo. Mas a gente tem o efeito, né, externo da temperatura, né, que é a agitação térmica, que vai começar a fazer esses átomos, né, mudarem de estado, né, estava para cima vai passar para baixo e vice-versa. Né, então você tem essa competição, né, entre essa tendência dos átomos ficarem alinhados com, digamos, esse fator exógeno,
né, que seria a temperatura, que vai tentar, né, aleatoriamente, né, desalinhar esses átomos vizinhos, tá? E controlando, né, a temperatura, né, a gente consegue, né, meio que, né, fazer com que esses sistemas tenham comportamentos, né, completamente diferentes, né? Se a temperatura for muito baixa, digamos, a energia, né, fornecida pela agitação térmica não é suficiente, digamos, para quebrar essa tendência dos átomos estarem alinhados. Então, para temperaturas muito pequenas, né, todos esses átomos tendem a ficar alinhados, né, daqui a pouco, na simulação que eu mostro esse estado. E para temperatura muito, muito alta, o que vai acontecer, né? Que vai prevalecer, né, a agitação térmica, né, e os átomos vão ficar, né, aleatoriamente flipando, né, de cima para baixo, né, a gente vai ter digamos, um estado, né, completamente aleatório, né. Esse estado aleatório, né, eu vou mostrar aqui, né, então, basicamente uma televisão de tubo, né, fora do ar, né. Hoje em dia tem que tomar cuidado, né, que ninguém mais conhece televisão de tubo, né, a gente usa esse exemplo com aluno, né, aqui que é uma televisão de tubo, né, mas eu acho que a maioria daqui conhece, né, então basicamente aqui são os átomos flipando, né, aleatoriamente, né, eu queria que se chamar a atenção um pouco, né, para só assim, a gente olha visualmente aqui a evolução temporal, né, digamos, dessa magnetização, né, que seria, digamos, o número médio, né, de átomos que estão para baixo, né, ou que estão para cima. Olha assim como é que é ruidosa, né? Tem algumas, né, flutuações, né, de longo alcance aqui, depois eu vou voltar nisso. E, né, agora a dinâmica, quando a gente está nesse estado completamente aleatório, né, que visualmente, né, já consegue, né, perceber ali, né, a grande diferença, né? Eu estou chamando a atenção disso porque é exatamente a partir, né, dessa dinâmica que a gente identifica, né, esse estado, né, que eu vou explorar daqui a pouco, né? Só para mostrar agora, né, quando, né, a temperatura é muito baixa, né, então, né, a agitação térmica não é suficiente para poder, né, quebrar, né, essa interação entre átomos vizinhos, né, e todos tendem, né, ao mesmo estado. Nesse caso aqui vai todo mundo tender a ficar, né, da cor preta, né, então, né, que a gente teria um estado, né, de ordem, completa ordem, né, todo mundo no mesmo estado, né, no que a gente viu um pouco antes, né, da televisão de tubo fora do ar, nós teríamos um estado, né, de completa desordem, né, e agora eu vou voltar para, né, aquele estado onde a gente estava antes, né, que é exatamente numa temperatura, né, que a gente chama de temperatura crítica, que vai me dar a transição, né, entre esse estado de total ordem, né, todos os átomos alinhados, e total desordem, né, que seria, né, os átomos flipando aleatoriamente, né, metade do tempo eles vão estar para cima, né, metade do tempo eles vão estar para baixo. Então, não tem uma transição suave entre esses dois estados, né, uma mudança abrupta. E aqui, né, a simulação está mostrando aqui exatamente nessa temperatura, que a gente chama de temperatura crítica, porque te dá, né, a separação entre, né, esses dois tipos de organização do sistema. O que acontece exatamente nessa temperatura, né? Você tem uma formação, né, digamos, de clusters, né, de grupos, né, de átomos que passam a ter, né, que eu chamo assim, digamos, informalmente, né, de um efeito manada, né, eles começam, né, esses grupos, né, de átomos, eles começam a atuar como se fosse um super spin, né, um spin grandão formado por vários átomos, e que quando, né, um deles muda, né, todo o grupo vai mudar o seu estado conjuntamente, né, porque você está ali, você começa a formar, né, umas correlações de longo alcance, né, e correlaciona, né, digamos, uma região grande do seu espaço e forma, né, essas estruturas, né, agregadas que passam a ter, né, uma dinâmica, né, como se fosse um ente, né, único, né, apesar de ser, né, só uma agregação, né, de átomos, elementos, né, microscópicos, mas eles passam a ter uma regra, né, digamos, uma autonomia, né, um comportamento, né, que separa, né, do comportamento individual de cada, né, dos átomos ali. Tá? E exatamente nessa temperatura crítica, né, o que acontece, que você tem, né, a formação dessa estrutura, né, desses clusters aqui que se formam, que percolam, né,
todo o seu sistema, né? Você consegue, digamos, sair de um lado e chegar no outro, né? Isso faz com que, né, você crie, né, uma correlação, né, de longo alcance aqui, né, a correlação nesse estado, né, ela diverge, né, de modo que, né, você cria, né, digamos, o estado de um átomo do seu sistema, né, vai influenciar, né, o estado, né, porque tem a correlação, né, entre eles, né, vai influenciar, né, o comportamento, né, de todos os outros átomos, né, do seu sistema, né, inclusive não só átomo a átomo, né, mas você tem, né, esses clusters que se formam, também vão influenciar, né, o estado dos seus vizinhos, que influencia do vizinho, que influencia do vizinho, e assim por diante, né, de modo que você tem, né, esse comportamento, né, altamente correlacionado, né, entre os átomos, né, isso gera, né, basicamente a imprevisibilidade que a gente tem, né, na dinâmica do sistema complexo, né, porque, né, você não consegue caracterizar ali com precisão total, né, todos os átomos, né, você tem um número muito grande de elementos aqui, né, esse é outro pré-requisito, né, para você ter complexidade, né, você tem que ter um sistema formado por um número grande, né, de entes, né, de agentes, né, e né, nesse caso aqui, nessa temperatura, então você tem essa correlação, né, de longo alcance, né, fazendo com que todos, né, o estado de cada átomo dependa, né, de todo o resto do sistema, né? E por causa dessa dinâmica que a gente tem da formação desses blocos, né, esses blocos meio que virarem, né, mudarem de estado meio que conjuntamente, né, isso gera, né, essas flutuações aqui, né, de longo, né, de grande escala aqui, né, de grande amplitude, né, que gera, né, esse tipo, né, de comportamento aqui, né, com essas flutuações, né, com esses picos longos aqui, né, e é exatamente, né, isso, né, digamos, essa característica dessa evolução temporal, né, a gente faz uma análise estatística em cima dessa evolução temporal para identificar, né, quando a gente está nesse estado, você tem essa formação, né, dessa estrutura interna aqui de grupos, né, com esse efeito de manada, né, e etc. Né, que é bem diferente, né, então, de novo, só reforçando, né, essa série temporal aqui, né, é visualmente, né, bem diferente dessa outra aqui, que, né, vai ser caracterizada basicamente por uma, né, digamos, uma distribuição gaussiana, né, uma flutuação ali totalmente aleatória, né, sendo que essa outra aqui, né, era caracterizada, né, por um outro tipo de distribuição, que a gente vai ver, né, daqui a pouco. Tá? Ô, Léo. Diga. Eu posso fazer uma pergunta? Claro, fica à vontade. Pergunta de fora da área. De quem é de fora da área. Aqui é o que versus o tempo? Na série temporal aqui? É a magnetização, que é basicamente uma soma desse estado vezes o tempo. Né? Aí na série então, temporal, e aí você tá rodando um Monte Carlo aqui no background. É isso? Isso. Esse daí é basicamente um Monte Carlo. Né? Tá. Na verdade é Metrópolis. Então essa magnetização... Né? É o grid de Metrópolis, né? Aqui é Monte Carlo. Metrópolis. É um Monte Carlo de Metrópolis. Aqui é um Monte Carlo, né? Isso. Então, assim, essa magnetização é só, se o spin tiver da cor preta, é 1 positivo, se tiver branco é -1, né? Porque eles vão estar em lados opostos. Então, eu somo isso, né, para todos esses átomos, né? E a soma disso eu divido pelo número total, né, de átomos que a gente tem aqui, que eu tomo uma rede de 256 por 256. Então, se é 1, é todo mundo alinhado. Se é 0, tá metade, né, numa direção e outra metade na outra. Alguém queria falar? Eu só queria ser chato, porque isso não é tempo, né? Isso é time step. Não tem tempo. É tempo de simulação, né? Que não tem uma correspondência, né, de passo de simulação para tempo, mas, né, é a ideia, né, de como é que isso está evoluindo, né? Em passos de simulação. Saquei. Ô, Léo, quando você vai fazer essa matriz, ela tem condição de contorno ou não? Ou ela é só uma matriz quando ele encontra um vizinho à direita que não existe, ele para por ali, ou ele encontra um vizinho à direita que vai parar no outro lado? Nessa simulação aqui, né, nessa ilustração aqui,
ele está com condição circular de contorno, né? Então esse átomo daqui ele é vizinho do que está de cá, né? E o aqui de baixo, né? É o vizinho do que está ali em cima. Então é como se fosse, né, digamos, um sistema, né, digamos, infinito. Digamos. Ah, tá. Tá, mas só assim, só para essa questão dessa. Você poderia me explicar qual seria a diferença se eu fizesse com ou sem a condição de contorno? Tem a questão de efeito de tamanho da rede, né? Então, se você não tiver a condição de contorno, né? Então, se o sistema for finito, né? Então muda um pouco, né, ali a forma com que ele, né, sai, né, de um estado para o outro, né? Então muda, digamos, digamos, o comportamento, né, da magnetização quando você está saindo desse estado, né, de todo mundo alinhado para todo mundo desalinhado. Né, então você tem digamos, uma transição mais suave, né, do que, né, quando você considera essa condição cíclica, né, que aí você teria, digamos, algo mais parecido como se o sistema fosse infinito, né? Você diminui, digamos, esses efeitos de tamanho infinito do seu sistema, tá? Então, tipo assim, então é como se você tivesse, entre aspas, infinitizando o seu sistema. Isso. A ideia de ser, digamos, pensar essas condições cíclicas aqui de contorno é exatamente para você, obviamente você não tira totalmente, né, mas você minimiza esses efeitos, né, de tamanho infinito do seu sistema. Então a ideia é que, né, você tem um comportamento mais parecido com o teórico, né, que a gente consegue, né, deduzir teoricamente, né, considerando que seu sistema seja infinitamente grande. Muito obrigado, professor. De nada. Ô Léo, só para uma última curiosidade que surgiu aqui, o que é que vai impactar no tempo computacional aí? É o tamanho da rede, o tanto de passos? O que é que impacta mais aí no tempo de CPU? Nesse caso aqui vai ser basicamente o tamanho da rede, né? Sim, e também depende um pouco da temperatura, né? Porque quando você está perto dessa temperatura crítica, né, como você tem mais correlação, né, entre os átomos, né, vizinhos, você tem que esperar mais tempo para o sistema, digamos, termalizar, né? Para você ter exatamente digamos, uma cadeia de Markov ali, né? Seu estado ser independente do anterior. Então, você demora, digamos, mais tempo, você tem que esperar mais tempo para você fazer a amostragem, para fazer a média, etc. Então, assim, eu diria, basicamente, é o tamanho da rede, né? Quantos átomos, combinações, digamos, de pares de átomos aqui que você vai ter que interagir, né? E também influencia um pouco a temperatura que você está, né? Por causa desse tempo que você tem que esperar para fazer a média, para você não ter não fazer média com a amostra que está correlacionada, basicamente. Seria o tamanho da rede e o tempo de simulação. E a temperatura, na verdade. Porque às vezes, dependendo, quando você está perto da temperatura crítica, você tem que esperar um pouco mais. Você tem que interagir seu tempo mais tempo para fazer média. Então demora mais para você calcular essa ou seja, perto da transição média de fase demora mais? Isso, demora mais, exatamente. Valeu, obrigado. De nada. Bom, então aqui era só, né, desse panorama, né, que eu acho que tem umas características importantes aqui que são importantes para entender a complexidade, né? O modelo de Ising ainda a gente não considera ele um sistema complexo, porque essa temperatura, digamos, esse estado que ele tem esse comportamento, né, com essas correlações de longo alcance, a formação desses grupos, né, ele não é atingido automaticamente pelo próprio sistema, né? Você precisa, né, configurar, né, uma certa temperatura, né, que seria colocar esse sistema na temperatura crítica, né? Então você tem que selecionar, né, essa temperatura para o sistema, né, ter, né, esse comportamento, né? Mas, né, existem outros, né, sistemas, só fechar aqui para não ficar rodando aqui a simulação o tempo inteiro, que, né, eles vão para esse estado que eu falei, né, que você tem aquela formação daqueles grupos, essa correlação de longo alcance, né, internamente, né, mas eles estão, digamos, vão para esse estado meio endogenamente, né, por eles mesmos. Você não tem, digamos, igual no modelo de Ising, você tem que selecionar, né, uma temperatura, né, para ele ir para esse estado.
né? E um dos sistemas que apresenta, né, essa característica, né, é a pilha de areia, né? Então, esse modelo meio que famoso que surgiu, né, no início do estudo da complexidade, né? Então, você vai lá na praia, começa a empilhar areia, né, fazer uma pilha de areia e vai, né, sempre jogando lá, um por um, né, grão por grão de areia. Vai chegar uma hora que você vai começar a escorregar, né, digamos, ter uma avalanche, né, grãos da lateral da pilha vão começar a escorregar, né, se você começa a contabilizar, né, o número de grãos que escorregam, né, ao longo do tempo, né, a gente vai ter uma série temporal, né, parecida com aquela, né, que a gente viu lá do modelo de Ising na temperatura crítica, né. E outro sistema que também tem, né, esse comportamento de complexidade, né, é o modelo do El Farol, né, que define o comportamento de frequência de pessoas num bar, né, esse bar realmente existe, né, e qual que é a ideia desse modelo, né? De novo, a gente vai ter, digamos, dois comportamentos, né, opostos, né, e simultâneos, né, isso é importante para a gente entender o modelo depois que a gente faz para o modelo do sistema econômico. Tá? Então, eu vou ressaltar isso. Então, no modelo de Ising, né, a gente meio que já tinha isso, né, essa tendência dos átomos ficarem alinhados, né, digamos, disputando com essa, né, interação que vem da temperatura que tende a desalinhar, né, os átomos. Aqui no bar El Farol, né, o modelo é mais ou menos parecido, né, um pouco com esse conceito, né, dessas tendências opostas, né, brigando entre si, né, e como é que esse modelo, né, o Brian Arthur, né, que propôs esse modelo. Então, ele começou, digamos, a ver, né, a frequência, né, de pessoas nesse bar e dividiu, né, as pessoas que frequentavam esse bar basicamente em dois grupos. Né, o grupo de pessoas que, né, gostam de ir no bar o dia que o bar está cheio, porque gostam de badalação, quer conversar com os amigos, fazer farra, rir alto, fazer piada, etc. Né? E tem um outro grupo de pessoas, né, que gostam de ir no bar quando o bar está vazio, só quer ir lá, quer só jantar com a esposa, com a namorada, e tomar um vinho e depois ir embora para casa. Né? E, então ele divide, né, digamos, essas pessoas que frequentam o bar em dois grupos, basicamente, né? O grupo das pessoas que gostam de ir no bar quando o bar está cheio, né? E o grupo de pessoas que gostam de ir no bar quando o bar está vazio. Então, a gente começa uma simulação, né, uma modelagem, né, dessa dinâmica, né, digamos, com uma frequência, digamos, aleatoriamente ali distribuída entre esses dois grupos, né? E o que acontece, né? Vou fazer um gráfico aqui mais ou menos. O que acontece dessa frequência, né, ao longo do tempo. Então, aqui vai ser o T, né, que seria o tempo, né, que em dias, por exemplo, né, aqui sim, tempo, né, não passo de simulação. E na minha, né, digamos, no eixo Y aqui, né, vou chamar aqui de F só a frequência, né, digamos, relativa aqui, né, com relação à lotação máxima desse bar. Então, vamos supor, 1 é quando, né, o bar está lotado, né, e 0, né, obviamente, quando não foi ninguém no bar. Então, quando a gente começa essa dinâmica, eu começar com um número, né, qualquer aqui, né, de aleatório aqui, né, de frequência, vamos supor que comece aqui, né. Então, digamos, o bar aqui está um pouco cheio, né, o meio seria aqui. Então, um bar um pouco cheio, as pessoas que gostam de ir no bar, porque o bar está cheio, né, vão começar a frequentar mais, porque ficam sabendo, né, que aquele bar está mais ou menos badalado e começam a ir mais nesse bar. Então, você começa a aumentar, né, a frequência de pessoas nesse bar. Né? Vai chegar num ponto que esse bar vai ficar tão cheio que as pessoas que não gostam de ir no bar, né, quando ele está cheio, né, que seria o outro grupo de pessoas, vão começar a deixar de frequentar esse bar. Né? E quando elas começam a deixar de frequentar esse bar, a gente vai diminuir a frequência dele. Então, você tem meio que uma limitação aqui, né, da frequência, né, e, né, eventualmente, né, ela vai começar a cair, né, pode ir caindo. Bom, chegou num ponto aqui, né, que a frequência ficou tão baixa, né, que as pessoas que gostam de ir no bar, porque quando o bar está vazio, vão ficar sabendo disso, né, falar, beleza, o bar voltou a ficar vazio, então eu vou voltar a frequentar esse bar. Né, e quando elas voltam, né, a frequentar esse bar, né, você começa a, né, aumentar, né, a frequência, né, de pessoas, né. Então, você tem, né, uma dinâmica, né,
de novo, com mais ou menos com aquela cara, né, essas flutuações, né, de grande escala aqui, né, basicamente, né, por causa dessa, digamos, luta, né, entre essas duas tendências opostas. No caso, Léo, diga. Posso perguntar? Claro. Você tem uma frequência aí de 2 agentes? Na verdade, não são dois, são 2 grupos, né? Um grupo que gosta de ir no bar quando o bar está cheio, então basicamente não são 2 pessoas, né? Um conjunto de pessoas, só que esse conjunto se divide em 2 grupos, né? Em 2 tipos de pessoas. As pessoas que gostam de ir no bar quando ele está cheio, e as pessoas que gostam de ir no bar quando ele está vazio, basicamente. Tá, e na sua simulação aí você vai ter que considerar, você define, se definiria dois, como é que eu posso dizer, 2 parâmetros diferentes na sua simulação para representar os grupos? Isso, cada pessoa, né, a gente põe um label para ele, né, para essa pessoa, então, sei lá, 1 é a pessoa que gosta de ir no bar quando o bar está cheio, né, e 0 é a pessoa que gosta de ir no bar quando o bar está vazio. Né? E tem uma regrinha, né, falar, proporcional à frequência, né, você tem uma probabilidade quanto para a pessoa, né, do tipo 1, né, quanto maior a frequência, maior a probabilidade dela ir no bar. Né? Então, para a pessoa com label 0, né, meio que comportamento oposto, né, quanto menor, né, a frequência, né, maior a probabilidade dela ir. Então, de novo, você tem esses 2 comportamentos opostos e simultâneos, né, dos agentes. Né? Então, tem vários agentes, né, só que esses agentes são, né, classificados, né, em 2 tipos diferentes. O agente seria a pessoa. Isso. E o gosto, o grupo. Entendi. Isso, exatamente. Entendi. Então, Obrigado. esse é basicamente o modelo, né, do El-Farol, né, e quando a gente analisa nessa série temporal, né, a gente vai ver que vai encontrar, né, basicamente as mesmas características que a gente tem, né, para o modelo de Ising ali na temperatura crítica, e qual que é essa característica, né, digamos, qual a propriedade que indica que o nosso sistema está nesse estado, que a gente chama de criticalidade auto-organizada, justamente, né, a criticalidade vem, né, da ideia de estar nesse estado da temperatura, do análogo, né, da temperatura crítica, e auto-organizada porque o sistema tende endogenamente para esse estado, né, você não precisa, né, de um agente exógeno, né, igual a gente tinha no modelo de Ising, para poder selecionar a temperatura crítica, né, nesses sistemas dito complexos, né, ele vai para esse estado endogenamente. Né, e a distribuição né, digamos, de probabilidade associada àquela série temporal, né, é caracterizada, né, através da sua transformada de Fourier. Só relembrando aqui, né, o que a transformada de Fourier faz, né, ela basicamente, né, mostra como a gente construir, né, uma série arbitrária, né, através de uma soma, né, de séries, né, oscilatórias, né, funções, né, oscilatórias. Então, aqui só mostrar, né, uma construção, né, digamos, de uma função, né, a partir, né, dessa soma, né, de ondas, né, diferentes frequências, né, e com diferentes amplitudes. Né? Então, a transformada de Fourier nos dá justamente, né, quais essas frequências a gente precisa, né, qual amplitude a gente precisa, né, para cada onda. Então, aqui eu comecei, né, com uma onda com uma dada frequência, né, que basicamente esse 2 seno de t, né, e quando a gente vai, né, calculando os outros termos, né, da transformada de Fourier, né, e somando as outras ondas, né, então essa curva azul é a onda resultante, né, que da soma, né, dessas outras, e cada onda individual é o que ele mostra aqui em lilás, né, aqui do lado. Então, à medida que a gente vai somando, né, mais, né, e mais termos, né, a gente, né, meio aqui, né, reconstrói, né, a função, né, que seria, né, dente de serra, né, que é basicamente, né, a soma, né, dessas ondas que estão aqui à direita, né, com a sua frequência, né, e a amplitude aqui da onda, que ele coloca aqui exatamente a amplitude que ela entra na transformada. E a gente pode fazer, né, isso para outras, né, ondas aqui, fazer ela aqui é quadrada, né, a gente vai adicionando, então mudando, né, a frequência, né, e a amplitude com que a gente soma nessas ondas, a gente consegue, né, reconstruir, né, diferentes, né, funções, né.
E por que eu falei isso? Porque nessa, né, a característica básica, né, para a gente identificar nessa esse estado, né, de criticalidade auto-organizada, é a gente fazer a transformada de Fourier dessa série temporal, né, encontrar, né, uma lei de potência, né, que é basicamente, né, y igual a x elevado a um certo expoente, né, e esse expoente, né, ele vai ser -1, né, nesse estado, né, de criticalidade auto-organizada, que me dá, né, uma relação, né, da transformada de Fourier com a frequência, né, desse tipo aqui, 1 sobre f, né, dado que 1 sobre f, né, f elevado, né, a -1. Tá? Léo, diga. Eu estou fazendo bastante perguntas porque eu estudei essas coisas há muito tempo e está me ajudando a me lembrar. Então, a criticalidade auto-organizada é quando não tem o elemento externo de excitação do sistema. Você não tem, né, digamos, você não precisa de um agente exógeno para levar o sistema. Você chega na temperatura crítica, mas aí você está excitando o sistema. No caso da pilha de areia, você vai jogando, e chega uma hora que ela mesma desestrutura sem você ter digamos assim, um elemento externo excitando o próprio sistema. Você não precisa de um parâmetro externo, digamos, igual no modelo de Ising, que a gente precisava selecionar a temperatura, né, digamos, para ele chegar naquele estado, né, de alta correlação, né, flutuação de longo alcance. Né, na pilha de areia, né, você vai jogando areia. Né, a partir de uma certa inclinação ali, digamos, da parede, né, da pilha, né, você começa a ter essas avalanches, né, e você continua jogando areia ali numa certa taxa, né, e você vai ter, né, esse comportamento dessas flutuações, né, sem precisar ajustar a temperatura, sem precisar ajustar nada. Né, o próprio sistema vai para esse estado sem precisar, né, um ajuste exógeno, digamos, de parâmetro. Aí separa, né, de criticalidade e criticalidade auto-organizada. Auto-organizada, isso, exatamente. O auto-organizado é mais nesse sentido de você não precisar de um agente exógeno, né? O sistema vai, né, para esse estado, né, endogenamente, né, por ele mesmo. E a lei de potência é você buscar uma função que descreve aquela dinâmica. A lei de potência meio que foi levantada meio que empiricamente, né, digamos, estudando, né, uma série de sistemas, né, que estão nesse estado. Né, então, pega a evolução temporal, né, desse sistema, né, pega uma variável global desse sistema, igual lá no modelo de Ising, né, que era a magnetização, né, que é uma média, né, dos estados de todos os agentes. Né, então, você pega uma variável global desse seu sistema, né, constrói a série temporal dele, né, e faz a transformada de Fourier dessa série temporal. Então, você passa do espaço do tempo, né, vai para o espectro, né, das frequências, né, e na frequência, né, a relação, né, da amplitude, né, que seria, né, o valor lá do que a gente tem da transformada de Fourier, né, seria o peso daquela frequência, né, para formar a sua série temporal, né. Então, a amplitude, né, em função da frequência, né, você tem nesse comportamento 1 sobre f, né, que seria, né, a frequência elevada a -1. No caso da pilha de areia, se a própria gravidade não seria um agente externo. Mas eu acho que é porque mas a gravidade, fixo, né? Ela não é o agente, ela não, eu acho que ela não produz a criticalidade. Né? Eu acho que ela é só um campo externo, não é isso? Exatamente, ele digamos, e ele é constante no tempo, né? A gravidade você não vai ajustar a gravidade para você ter aquele efeito. A gravidade é ela está constante ali no tempo, né? E na medida que você vai jogando, né, a pilha, né, o grão, né, você forma a pilha e você começa a ter essas avalanches, né, com nessa característica dessa, né, você conta, né, a frequência, né, pelo tamanho. Né, você tem também esse comportamento aqui da lei de potência na transformada de Fourier. Então, a lei de potência, necessariamente, você vai precisar fazer a transformada de Fourier para chegar na lei de potência. Isso, exatamente. A lei de potência é no espectro das frequências. No espectro das frequências. Você faz a transformada de Fourier, né, e na transformada de Fourier que você tem, né, esse f elevado a -1. Entendi. Obrigado. Ô, Léo, deixa eu fazer uma pergunta, já que o Arara está perguntando toda hora. E quando você fala aí no espectro de potência, você realmente pega só lá
o módulo quadrado lá que você tirou da transformada de Fourier, e quando você olha para isso, você realmente vê que os picos caem com 1 sobre F até... Isso, você consegue esse observar gráfico aqui. Isso. Então aqui só, né, adiantando um pouco, né, mostrando, né, a parte empírica, né, que eu vou mostrar daqui a pouco. Né? Então, aqui é para o sistema econômico, né? Então, pegou a evolução da taxa de lucro para os Estados Unidos, né? De 1870 até 2010, né? Então, esse gráfico aqui à esquerda. Beleza. Então, esse gráfico aqui à esquerda, né? Então, essa aqui é a evolução da taxa de lucro, né, dos Estados Unidos como um todo, né? O país inteiro, né? Que basicamente, né? Quebra da bolsa, né, depois de Segunda Guerra, etc. Né? Então, aqui é a minha série temporal que eu vou analisar. Do lado direito é a transformada de Fourier, né, a magnitude em função da frequência, né, que eu faço uma regressão, né, tá em log-log. Né, então, uma reta aqui quer dizer, né, uma lei de potência. Né, e a inclinação aqui da reta, né, é exatamente o expoente. Né, e a gente acha que um expoente, né, bem próximo do -1, né, que caracteriza esse estado, né, de criticalidade auto-organizada. Então não tem um pico mesmo, né? Você não vê picos. Porque assim, eu tenho que tanto acostumado a fazer transformada de Fourier com coisa mais oscilatória que a gente vê picos muito bem definidos. Esse você não vê um pico, você vê um trem mesmo que... Uma distribuição, exatamente. E por isso que, né, esse comportamento aqui identifica, né, reflete, né, aquela estrutura interna, né, de você ter grupos de vários tamanhos, né, e os grupos, né, internamente altamente correlacionados, porque você tem esse efeito em manada, né, porque você tem nessas flutuações, né, digamos, essa contribuição, né, de frequências, né, com vários valores diferentes. Né, então, essas... né, frequências mais baixas, né, que te dão essas flutuações, né, de longo período, elas têm uma amplitude muito grande, né, então isso que te dá, né, aquela característica, né, mais ou menos dessa, né, digamos, de ter esses picos aqui, né, digamos, longos, né, com, né, também a contribuição, né, de frequências mais altas, né, então seriam flutuações, né, mais rápidas no tempo, só que com amplitude menor, né? Então elas não geram, digamos, um ruído branco, né? Se você tivesse, digamos, uma reta no horizontal aqui, né, seria um ruído branco puramente, né? Mas aqui, né, você tem, né, esse decaimento das frequências mais altas, né, em uma certa, né, um relativo peso maior de frequências mais baixas, né, que é justamente reflexo, né, essas frequências mais baixas, né, implicam naquelas mudanças, né, de grupos muito grandes, né, estruturas mesoscópicas, né, grandes no seu sistema. Se chama de outliers? Não outliers, mas é característica do seu sistema, né, assim, a característica dele, da dinâmica dele depender, né, da dinâmica dessas estruturas mesoscópicas que surgem, né, pela própria organização do sistema. Então, daí que surge, né? É tipo um histograma frequentista da transformada de Fourier do negócio. Exatamente. Pois é, só rapidinho, pessoal, desculpa que só uma questão de ordem. Eu acho que talvez seria melhor a gente talvez deixar o Léo seguir até o final com o raciocínio dele. E aí a gente deixa para o final, a gente vai voltando, perguntando as coisas, porque senão eu acho que fica muito, muito picado. Até para o palestrante, né? Não sei, eu falo por mim quando eu estou apresentando, às vezes eu prefiro chegar até o final, assim, ainda que não vai ser o caso, mas às vezes até quando eu falo alguma bobagem, eu prefiro voltar depois e comentar, sacou? Então vamos talvez deixar o Léo seguir aí até o final, aí no final a gente fica aqui conversando, pode ser, turma? Valeu, então. Bom, aí só continuando aqui então, obrigado, Thiago, e então aí entra um pouco na definição, assim, não tem uma definição unânime, né, de complexidade, né, uma que eu acho que é mais interessante, ela é bem, né, utilizada, né, para complexidade, né, para um sistema complexo, é basicamente um sistema que tem, né, organizações diferentes em escalas diferentes, né, ou seja, quando a gente olha, né, o agente microscópico, que seria o átomo lá no modelo de Ising, né, a gente vai ter um certo comportamento, mas quando a gente olha, né, aqueles clusters, né, que se formam, né, de grupos de átomos, né, que passam a ter uma certa dinâmica,
meio que independente, né, a gente tem um outro tipo de comportamento, uma outra regra, né, de interação, né, digamos, entre esses agentes que levam, né, uma outra organização. Aí daí que surge também a ideia de propriedades emergentes, né, que como, à medida que a gente vai agregando, né, o seu sistema, você passa a ter, né, dinâmicas diferentes, né, ou seja, características diferentes, essas características que surgem, né, que emergem à medida que você vai agregando o seu sistema, é basicamente o que a gente chama de propriedades emergentes. Né? Isso é importante um pouco para entender, né, como é que a gente traz isso para o sistema econômico, né, pensando exatamente nessa agregação de elementos, né, com dinâmicas diferentes à medida que a gente vai agregando, né, esses elementos, criando essas estruturas mesoscópicas. Né? Então, vamos pensar o sistema capitalista, né, de ter pessoas que, para ter, né, suas necessidades atendidas, né, elas vão interagir entre si. Né? A gente pode ter pessoas interagindo com pessoas, produzindo bens ali localmente, vendendo, trocando, etc., né, bens, né? E, algo igual lá, sei lá, na Idade Média, né? Mas, né, trazendo agora, né, para tempos mais recentes, né, você tem a formação de empresas, né, que seriam empresas, basicamente um grupo de pessoas, né, que começam a interagir entre si, né, com regras, né, específicas de interação entre elas nesse ambiente da empresa. Mas se pensar uma empresa não é nada mais do que, né, um agrupamento de pessoas interagindo entre si, né, só que com regras específicas. Né, então você cria esse agente, né, mesoscópico firma, né, como uma agregação de pessoas, só que, né, a interação entre essas pessoas dentro, né, dessa estrutura é diferente, né, da interação entre pessoas, né, fora dessa estrutura, né, e você tem também a interação de pessoas com empresas. Né, eu vou comprar um certo produto, né, vou recorrer a uma certa empresa, né, então eu me interajo com essa estrutura agregada. Né? Mas a gente sabe que não existe só empresas, né, no sistema capitalista, né? Você tem outros tipos de instituição, né, universidades, né? Então, de novo, que não são nada mais, nada menos do que um agrupamento de pessoas que interagem entre si com regras, né, específicas. Né? Então, a forma com que eu converso com o Tiaguinho aqui nessa apresentação, né, é diferente, né, do jeito que eu vou conversar com ele, né, digamos, num bar, né, uma relação mais, né, pessoal, e o jeito, né, que eu dou aula é diferente do jeito que eu converso com outras pessoas, né, e tem toda, né, uma série, né, de interações, né, de regras de interação entre esses elementos, né, que são diferentes, né, quando a gente está, né, digamos, nessa estrutura universidade. E, obviamente, né, tem alunos que frequentam a universidade, então você tem pessoas frequentando essa universidade que, né, vai seguir regra diferente, né, do que, né, quando eu vou numa empresa comprar um certo produto. Né? Então a gente vai criando, né, uma série, né, de estruturas agregadas mesoscópicas de pessoas, né, só que essas pessoas nessas estruturas, né, interagem, né, de forma diferente, com que faz com que essas estruturas, né, tenham uma dinâmica, né, mesoscópica diferente do agente, né, que nesse caso aqui seriam as pessoas que seriam nessas estruturas microscópicas. E da mesma forma você consegue agregar mais, né, você junta ainda empresas com universidades, com outras pessoas, né, forma governo, forma lei, países, né, os países se organizam, né, para desenvolver ciência, né, você cria, né, chama de Sistema Nacional de Inovação, né, você tem um arranjo institucional entre empresas, universidades, governo, através de financiamento, né, cria esse sistema, né, para desenvolver, né, inovação. Né. As empresas podem, né, transpor, né, as fronteiras, né, dos países, né, e começar, né, a atuar em outros países. Né, então, você tem como forma, né, a ideia de multinacional, por consequência, a ideia de comércio internacional, quando você tem países comercializando bens entre si, e vai agregando, né, cada vez mais até chegar na ideia, né, do mercado, que então seria, né, digamos, um comportamento, né, agregado, né, de todos esses agentes aqui interagindo entre si.
Era para esse fundo aqui estar branco, não sei por que ele ficou azul, né? E a ideia, então, que, né, a gente tem, então, no fim, né, para entender a dinâmica, né, capitalista, né, ou seja, não para entender, né, mas para a gente, a dinâmica capitalista é meio que consequência, né, da interação de todos esses agentes aqui, todas essas estruturas, né, mesoscópicas que se formam, né, à medida que você vai, né, agregando o sistema. Então, quanto, né, mais para cima aqui a gente está, né, a gente tem uma estrutura aqui mais agregada, né, e quanto mais para baixo a gente está aqui, né, a gente tem, digamos, um agente microscópico, né, e então a gente forma de novo, né, a mesma tipo, né, de organização que a gente via lá para o modelo, né, de Easy, né, por isso que eu quis chamar a atenção, né, da gente formar aqueles clusters, né, intermediários, né, de vários tamanhos diferentes, né, que passam a ter, né, uma dinâmica meio que própria, né, e levam, então, né, porque, por sua vez, né, tem digamos, um impacto, né, na dinâmica do sistema como um todo. Né? Então, entender, né, esse sistema complexo aqui, né, é entender, né, todas essas cadeias de interação aqui de feedbacks positivos e negativos que a gente tem, né, entre todos esses agentes e estruturas mesoscópicas. Então, aqui a ideia é um pouco, né, motivar estruturalmente, né, por que o sistema econômico, né, pode ser visto, né, como um sistema complexo, e depois aqui, né, meio que mostrar empiricamente, né, que faz sentido também, né, de estudar o sistema econômico como sistema complexo, né, justamente por essa evidência empírica, né, se a gente pegou uma variável, né, eu já expliquei um pouquinho, vou passar rápido então, né, pega uma variável global do sistema, que é a taxa de lucro, né, do país, né, como um todo, né, pega uma série temporal de longo período aqui, né, são 140 anos, mais ou menos, né, faz a transformada de Fourier dessa série temporal, né, e se encontra, né, a dependência lá, de 1 sobre f, né, da amplitude com relação à frequência, né, então mostrando meio que, né, tem essa, digamos, comprovação empírica, né, que esse sistema está nesse estado de auto-organização. E a partir daí a gente faz um modelo, né, uma simulação, né, para, né, evolução, né, desse sistema, né, de novo, baseado um pouco naquela ideia de, né, você ter essa, né, duas tendências opostas, né, que estão brigando entre si, né, e aí a gente motiva, né, esse modelo aqui a partir, né, da discussão do Marx, né, de tendências à queda da taxa de lucro e contra tendências à queda da taxa de lucro. Então, lá no terceiro livro, no capítulo 13, né, ele vai definir, né, uma série de fatores, né, no sistema capitalista que vão fazer com que a taxa de lucro, né, tenda a cair, né, ao longo do tempo. Né. No capítulo seguinte, né, ele propõe, né, uma série de fatores, né, do capitalismo que vão fazer com que a taxa de lucro tenda a subir, né. E no capítulo seguinte ele fala, essas duas tendências, elas não são isoladas, né, elas não estão, né, separadas, né, umas das outras, né, elas são simultâneas, né, o termo que ele usa, né, é esse, ou seja, elas, né, que atuam ali meio que ao mesmo tempo, né, que a gente chama meio que de acoplamento, né, a gente tem um acoplamento entre essas duas, né, tendências, né. Então, né, inspirado lá nos modelos, né, Lotka-Voltaire, né, daquele de né, modelo de presa-predator, né, para crescimento, né, populacional, né, a gente propôs, né, esse modelo aqui, né, que era basicamente, né, então o D, né, seria basicamente a intensidade desses fatores que levam, né, uma diminuição da taxa de lucro, né, o I, né, seria nessas tendências que levam uma tendência de aumento, né, de increase da taxa de lucro, né, só que esses dois fatores, né, eles estão acoplados, né, quando, né, você tem, né, a intensidade dos fatores que vão fazer a taxa de lucro, né, cair, ela começa a diminuir muito, né, ou seja, né, a intensidade cresce, né, então essa variação aqui é grande, então a taxa de lucro cai, né, então você aumenta também, né, a intensidade dos fatores que vão fazer a taxa de lucro voltar a crescer, né, então você meio que, né, limita, digamos, a queda da taxa de lucro, né, e ela volta, né, a tender a crescer, né, por esse acoplamento aqui, né, entre, né, a intensidade dos fatores de decaimento da taxa de lucro, né, e os fatores de aumento da taxa de lucro.
né? E a gente tem, né, algo análogo aqui, né? Então você tem aqui a intensidade, né, dos fatores de decaimento, de aumento da taxa de lucro, só que quando a taxa de lucro ela tende a aumentar demais, né, tem a discussão do Marx, né, você cria, né, alguns, né, digamos, algum desequilíbrio no seu sistema que faz com que essa taxa de lucro, né, tenda a começar a cair, né, e isso, né, acontece por esse aumento aqui da intensidade, né, dos fatores do decaimento da taxa de lucro. Então é bem, né, um pouco a lógica por trás, né, do modelo né, do El Farol, né, justamente, de novo, nessas duas tendências opostas, né, atuando, né, ao mesmo tempo, né, lutando ali, né, entre si ao mesmo tempo. Então aqui é um modelo, né, estocástico, então basicamente esse epsilon aqui, né, é meio que uma probabilidade, né, um número aleatório, né, para você ter essa probabilidade, né, de você ter digamos, esse tamanho desse passo aqui, né. E, né, então, quando a gente, né, usa, né, digamos, um Monte Carlo, né, para simular, né, esse sistema de equação, né, o que a gente tem, né, é evolução aqui, né, passos de simulação, né, ao longo do tempo, né, aqui, né, seria essa taxa de lucro simulada, né, então você tem, de novo, essa cara, né, dessas grandes flutuações aqui, né. E quando a gente faz, né, a transformada de Fourier dessa série temporal aqui, né, tá do lado direito, de novo, né, a gente chega nessa resultado aqui, né, com essa, né, lei de potência, né, com expoente lá igual, né, bem perto aqui do menos 1. Tá? Então, basicamente, aqui a gente fez, né, um modelo agregadão, né, porque a gente não descreve, digamos, não especifica, né, os fatores, né, mas só simula, digamos, o resultado desses fatores, né, na variação da taxa de lucro, né, a gente agrupa esses fatores, né, em dois grupos, né, de novo parecido com o El Farol, né, um grupo de fatores que são esses fatores que vão levar a um decaimento da taxa de lucro e outro grupo de fatores que vão levar, né, uma diminuição da taxa de lucro, né, e com isso a gente consegue, né, replicar, né, uma dinâmica, né, baseada, né, no como o Marx entende, né, a dinâmica do sistema capitalista, né, com, né, uma caracterização da série temporal, né, parecida com a que a gente teve, né, empiricamente, né, que a gente motiva isso como consequência, né, da estrutura do seu sistema por estar, né, nesse estado de criticalidade auto-organizada. Tá? A gente evoluiu, né, digamos, um pouco mais, né, né, vou andar um pouquinho mais rápido aqui, né, já está adiantado no tempo, mas acho que é importante falar, né, aqui, né, aquele expoente, né, aqui que a gente calculou, né, empiricamente, né, o menos 1 aqui, né, a gente pegou, né, nossa série temporal inteira, né, os 130 anos, né, mas, né, surgiu a questão, mas será que isso, digamos, esse expoente é menos 1, digamos, o tempo inteiro? Né, seja, em todo o intervalo de tempo aqui, né, a gente teria, né, esse mesmo expoente ali próximo de menos 1, né, ou você teria algum tipo de dinâmica, né, ou, digamos, a dinâmica do seu sistema, né, ela está, né, de alguma forma mudando, né, ao longo do tempo. Né, então, o que a gente fez? Né, a gente, em vez de pegar, né, o período inteiro de 130 anos, né, a gente pegou uma janela ali, né, móvel de 50 anos, né, e foi transladando essa janela móvel de 50 anos, né, dentro desse intervalo de 130, né, calculando, né, o expoente, né, fazendo a transformada de Fourier, fazendo a regressão, calculando o expoente, etc. Né, e esse gráfico aqui mostra, então, essa dinâmica, né, ao longo do tempo, que é o ano de início do seu intervalo, né, então aqui, né, o tempo em função, o expoente, né, em função do tempo. Né? Então, mostra que você tem uma certa dinâmica aqui nesse seu expoente, né, que ele saiu ali de 0,8, né, passou aqui pelo perto de 1, né, que está só o expoente, sem o sinal, tá? Só o alfa do expoente. Ele subiu, chegou a perto de 1,6, né, que pegou um período, né, da guerra, né, Segunda Guerra, e depois, né, passou o período da guerra, né, ele volta a cair, né, e volta a ficar ali perto do menos 1. Né, então, mostra. E se a gente faz esse mesmo tipo, né, de né, gráfico, né, pegando, né, um sistema, né, complexo lá, tipo o El Farol, né,
a gente vai ter o tempo inteiro, né, o alfa, né, meio que flutuando aqui, né, em torno do -1, né, a gente não tem essas mudanças aqui, né, grandes, né, no valor do expoente, que mostra um pouco, né, ele mudando um pouco esse estado, né, de auto-organização que ele está, né, a hora ele fica, né, bem perto desse estado, né, de auto-organização, né, a hora, né, ele sai um pouco desse estado, né, e depois meio que volta para ele, né. Então, dá uma ideia um pouco de ter uma certa dinâmica nessa evolução do seu sistema, né, seja ali, né, a caracterização da dinâmica, ela está mudando, né, ali ao longo do tempo, né, a gente propôs, né, um modelo meio que para ver, né, o que estava gerando esse tipo de mudança aqui, né? Aí a gente teve que detalhar um pouco mais, né? Então deixar de pensar um modelo ali que pensa só o resultado final dos fatores, né? A gente vai meio que, né, detalhar, né? Não muito, mas, né, estratificar, né, algum desses fatores, né, que levam, né, digamos, a um aumento da taxa de lucro, uma diminuição da taxa de lucro. E, de novo, a gente meio que vai agrupar nesses fatores, né, interação entre esses fatores de duas formas, né, esses fatores que né, intensifica, né, corrobora, digamos, a atuação do outro, né, eles se excitam, né, eles se intensificam, né, e quando a gente tem dois fatores desse tipo, né, interagindo, o que vai acontecer? Quando a gente aumenta, né, a intensidade de um, né, a gente vai aumentar também a intensidade do outro fator, né, e, né, um outro grupo, né, de fatores podem interagir de forma inibitória, de modo que quando um aumenta, né, sua intensidade, né, o outro diminui, né, a intensidade. Talvez só para dar aqui uma motivação, né, que seja mais fácil da gente entender, né, desses fatores, né, um exemplo, acho que deixei isso claro, né, é a própria inovação, né, que, né, o próprio Schumpeter, né, que era da linha marxista, né, então ele baseou um pouco nas coisas, nas ideias do Marx, né, propôs essa ideia de inovação, né, tecnológica, né, como isso, né, estava relacionado ao desenvolvimento econômico, né, ele fala que uma inovação faz, né, ele gera basicamente um poder temporário de monopólio, né, nos termos dele, ou seja, se tem uma empresa que desenvolve um novo produto, né, para esse produto específico, não para o mercado inteiro, mas para esse produto específico, ela vai ter uma capacidade de monopólio. Por quê? Porque só ela consegue produzir aquele produto. Vamos pensar lá, a Apple, quando lançou o iPhone, né, só a Apple conseguia produzir o iPhone, então isso gera o que eles chamam de um poder temporário, né, de monopólio. O que acontece, né, durante o monopólio? Você pode cobrar, né, um preço, né, acima, digamos, do preço que você cobraria num ambiente de concorrência, né, então faz com que, né, se eu posso cobrar um preço acima digamos, do preço médio, digamos, né, isso faz com que, né, sua taxa de lucro, né, a taxa de lucro da empresa, né, inovadora, né, aumente, né, e segundo o Schumpeter, é isso que move, né, as empresas a inovarem, investir em inovação, né, é a busca por esse, né, super lucro vindo do poder temporário de monopólio que a inovação, né, provê para aquela firma. Então, aqui seria um exemplo, digamos, né, de um fator que leva esse aumento, né, da taxa de lucro, né. Só que a própria tecnologia, né, e o próprio Schumpeter discute isso, por isso que ele fala que o poder é temporário, né, ele não é eterno, porque as empresas concorrentes podem usar a própria inovação, né, o próprio desenvolvimento tecnológico para fazer uma cópia do produto inicialmente inovador. Então, eu vou fazer, né, um smartphone tão próximo do iPhone quanto seja possível, que o meu conhecimento, né, minha capacidade produtiva permita. Então, quando a gente começa a ter esses concorrentes, né, surgindo no mercado com produtos parecidos com o inicialmente inovador, então eles começam né, você deixa de ter um ambiente de monopólio, passa por um ambiente de oligopólio e pode virar depois uma concorrência perfeita, né, dependendo do tanto que isso crescer. Isso, né, faz com que, né, o preço, né, tenda, né, a diminuir, né, corroendo, né, de novo, né, palavra do Schumpeter, corroendo o superlucro, né, inicial. Então, você tem, né, a própria inovação, ora, né, funcionando como um fator de
tendência à queda da taxa de lucro, né, num segundo momento, e ora ela funcionando como contra-tendência à queda, ou seja, né, tendência de aumento da taxa de lucro, né, no primeiro momento. Tá? Então, quando a gente modela esses fatores, né, a gente pode pensar em vários tipos de inovação, vários produtos, mas aqui não é só inovação, né, você tem outros fatores econômicos, de câmbio, né, quantidade de moeda disponível, etc., né, que funcionam, né, como esses fatores que influenciam na taxa de lucro das empresas. E, obviamente, esses fatores, né, interagem entre si, né? Então, né, essa interação entre esses fatores a gente modela, né, como uma rede, onde cada nó dessa rede é a intensidade de um desses fatores, né, e, né, o elo aqui mostra que esses fatores, né, interagem entre si, né, e a dinâmica é mais ou menos a seguinte. Então, né, parte de uma certa configuração inicial aqui, uma distribuição aleatória da intensidade desses fatores, né, a gente aumenta, né, vão perturbar o sistema, aumentando, né, né, intensidade de um fator aqui. Então, quando eu aumento essa intensidade, ela vai aumentar, né, ela vai interagir com seus vizinhos, né, mudou a intensidade dos vizinhos, né, e, né, esses dois nós aqui eles vão aumentar de tamanho, né. Depois, né, eles terem mudado, vai mudar os vizinhos deles, que muda o vizinho do vizinho, e assim por diante, né, percorrendo, né, toda, né, reconfigurando, né, globalmente, né, o seu sistema. E a gente, né, simula, né, roda essa simulação em cima de uma rede, né, sem escala, né, pela forma com que esses fatores, né, estão organizados, né, o próprio, né, Marx discute um pouco isso, né, você tem fatores que são muito gerais, né, que influenciam, né, um número muito grande de outros fatores, que a ideia, né, seria os hubs dessa rede, né, e, né, em contrapartida, nessa rede, você tem um grande número de outros fatores que são pouco conectados, e ele influencia pouco, né, outros fatores, né. Então, meio que a motivação, né, de por que, né, a gente usar uma rede sem escala, né. E aqui o que a gente fez? Então, a gente rodou essa simulação, né, calculando essa taxa de lucro simulada, né, em um certo período de tempo, né, e fomos mudando, né, digamos, o tamanho dessa rede, né, introduzindo novos fatores nessa rede. Então, a rede, a gente simula aqui 10 mil passos, introduz novos fatores, né, seria, digamos, novas tecnologias surgindo, né, países, né, rompendo relações comerciais, né, uma guerra acontecendo. Então, isso, né, seria esses fatores mudando, né, nessa rede, né. Então, né, de 10 em 10 mil passos aqui a gente cresce um pouco a rede, né, seguindo, né, a própria, né, lógica de crescimento da rede, né, simula, né, mais um tempo, depois né, coloca novos fatores, simula mais um tempo. Né, então, a gente tem, né, diferentes, né, digamos, intervalos aqui da minha série temporal, né, e o que a gente faz, né, para cada, né, período desse aqui, a gente faz a transformada de Fourier, calcula o expoente, né, e, né, vou pular esse gráfico aqui, né, e esse resultado aqui, né, é o que, basicamente, né, cada vez, né, que eu, né, rodei 10 mil passos, né, parei a simulação, introduzi, né, novos fatores, né, recalculei, né, o expoente. Então, aqui, né, seria, né, quantas vezes eu parei, né, e introduzi novos nós, né, novos fatores, né, novos nós na minha rede, né, e no eixo Y, né, o expoente da lei de potência. A gente mostra, então, né, que quando você tem essa mudança, né, dos fatores na rede, né, você tem, né, de novo, nessa mudança, nessas oscilações aqui, né, nesse expoente, né, que dá esse indicativo do estado, né, de criticalidade auto-organizada do sistema. Então, meio que a gente consegue, né, através, né, dessa lógica aqui, dessa simulação, né, replicar um pouco, né, o que a gente tinha visto aqui, né, empiricamente, né, de você ter, né, essas mudanças, né, essas oscilações, né, no expoente, né, empírico, né, calculado a partir da taxa de lucro dos Estados Unidos. Né. Por que isso é importante? Né?
E eu acho que isso diferencia, né, o sistema capitalista, né, digamos, dos sistemas complexos, né, que a gente está meio que acostumado, né, a tratar na física, né, porque essa mudança, né, desses fatores, né, ela é definida pelo próprio sistema, né. A gente tem uma pequena diferença, né, entre o sistema econômico e o sistema físico, né, porque o átomo da economia, né, que seria a pessoa, ele pensa, né, ele tem intencionalidade. Né, então, ele consegue propor mudanças, né, na própria regra do sistema, né, baseado numa dinâmica, no comportamento, né, que o sistema como um todo teve. Isso é muito comum, né, a gente está vivendo isso acontecendo agora, né, mas mesmo antes, quando a gente pensa, né, depois que a gente tem crises, né, do sistema capitalista, né, o que é a primeira coisa que as pessoas fazem? Né, se reúnem, né, tanto pessoas quanto instituições, etc., né, e começam, né, a criar, né, digamos, novas regras, né, definir novas formas de interação, né, entre esses agentes, né, tanto microscópicos quanto mesoscópicos do seu sistema, de modo a que o sistema, né, volte a crescer, né, ele tenha uma nova dinâmica que seja diferente da dinâmica anterior. Né, fazendo uma comparação aqui com, né, o modelo lá da pilha de areia, né, qual que seria meio que o análogo, né, você vai crescendo a pilha de areia, né, uma hora você tem uma mega avalanche, né, digamos, seria o equivalente a pensar uma crise, né, uma queda grande da taxa de lucro no sistema capitalista, e quando você tem essa mega avalanche na sua pilha de areia, né, quando você voltar a crescer essa pilha, né, a ideia é que você estaria voltando, né, a crescer a pilha, né, com, né, equações, né, com a dinâmica que rege aquele sistema diferente. Né? Então, você teria lá, digamos, aí sim, né, uma gravidade diferente, né, uma regra de atrito entre os grãos, né, diferente, né, e assim por diante. Né? Isso, né, a gente sabe que não acontece, né, porque as equações da física, né, são invariantes no tempo, né, e daí que vem, né, a ideia de conservação de energia, né, e assim por diante. Só que no sistema capitalista, né, por essa intencionalidade do agente, né, isso não é mais válido. Né, então, o próprio agente, baseado na dinâmica do sistema, né, muda o comportamento, né, muda a regra de interação, né, desse sistema, né, de modo que, né, pós-crise, né, o sistema tenha, né, uma nova dinâmica, né, e daí que surge a ideia, né, por que o sistema capitalista, né, ele é tão robusto, né, sobreviveu, né, a tantas crises, né, exatamente por esse efeito, né, do próprio agente conseguir propor mudanças no sistema baseados na própria, né, no próprio histórico, né, da dinâmica do sistema, né, que só para finalizar, né, assim, alguns exemplos, né, não vou entrar muito nisso, né, de mudanças que a gente teve, né, em regras, né, do sistema capitalista, né, após, né, uma série de crises, né, importantes, né, que o capitalismo sofreu, né. Então, né, teve, né, essa crise aqui, né, foi estudada pelo próprio Marx, né, que você teve, né, a quebra, né, de uma série de bancos, né, na Inglaterra, né, então que teve a ideia, né, de se criar, né, uma instituição que deu origem, né, ao Banco, né, Central, né, que a gente tem hoje em dia, né. Com a quebra da Bolsa de Valores, né, tem uma série de mudanças, né, na legislação que rege, né, o comportamento da Bolsa. Né, se criou, né, uma série de regras para proteger o dono do capital, né, digamos, o dono de uma empresa, né, no capitalismo, né, para ele não ficar tão vulnerável, né, a outras crises. Né, criou todo o sistema de bem-estar social, né, digamos, proteger também o trabalhador, né, quando você tiver esse tipo de crise. Isso tudo, né, muda, né, a dinâmica do seu sistema. Né. E outro gráfico que é impressionante, né, que eu gosto de mostrar, né, esse aqui que mostra, né, o gasto do governo, né, dos Estados Unidos, né, ao longo do tempo. Né. Então aqui a gente tem, de novo, quando a gente tem a crise, né, as crises antigas, a gente tem, né, esses picos, né, de gasto do governo, né. Mas, né, depois da guerra, né, da Segunda Guerra, né, teve uma mudança aqui, né, estrutural, né, que você vê que, né, com a tendência aqui de crescimento, né, mudança na tendência de crescimento é clara, né, então, né, do quanto que o governo, né, gasta, né, para manter, né, a economia, né, funcionando, né, como é que você teve uma mudança, né, grande aqui, né, depois da Segunda Guerra, que realmente foi nessa ideia, né, de você ter o governo, né,
intervindo mais, digamos, né, no seu sistema, né, e obviamente isso muda toda a dinâmica, né, dado, né, aquelas correlações de longo alcance que a gente tem entre os agentes e assim por diante, né, inclusive, né, a crise de 2008, né, que teve, né, a criação do Banco Central, dos bancos centrais, né, um banco central para regular os outros, né, pelo problema que teve, né, lá do subprime, e né, hoje em dia, né, acho que está mais ou menos claro em que tudo que está sendo mudado, né, na interação entre os agentes, né, no capitalismo, né, por causa da pandemia. Então, crescimento de compras online, né, uma série de mudanças, né, de setores que eram muito fortes antes, né, de transporte, né, hoje em dia, né, perderam muita relevância, né, setores associados à TI, basicamente principalmente coisas remotas, né, ganharam muita relevância, né, ganharam muita capitalização de mercado, né, o valor da bolsa, né, deles, né, cresceu pra caramba. Então, de novo, isso gera, né, uma nova dinâmica, né, e aí é justamente a ideia, né, que na economia a gente chama de metamorfose do capitalismo, ou seja, a gente tem um sistema, né, que ainda é capitalista, mas, né, as regras, né, a dinâmica desse seu sistema, ele vai, né, mudando ao longo do tempo, como uma resposta, né, à própria dinâmica do seu sistema, né, e só para fechar, e de novo é algo que a gente não vê, né, nos nossos sistemas, pelo menos complexos físicos, né, por causa dessa, né, falta de intencionalidade, né, do agente. Bom, era isso, então agora, né, estou aqui, né, aberto a perguntas, né, discussões e assim por diante. E, né, desculpa ter passado um pouco do tempo, mas, né, foi por causa das perguntas. Não, tranquilo, Léo. Também você foi interrompido diversas vezes, nós vamos até tentar, nas próximas vezes, tentar ser mais... deixar mais a fluidez maior do apresentador da próxima vez. Eu peço até desculpa, viu, Thiago, porque a dinâmica do outro seminário foi assim, e como o tema é instigante, mas aí no próximo você já estabelece aí no início. Nada que se desculpar, nós estamos aqui moldando o nosso formato aqui, tá tranquilo. Léo, muito obrigado, vamos abrir os microfones aqui para agradecer. Aplausos. Obrigado. Muito obrigado, muito legal a sua linha de trabalho, gostei demais, tá? Achei muito interessante. Eu vou te fazer uma pergunta, mas antes deixa eu só destacar umas coisas que eu achei muito legais, né? Que essa visão, né, dos agregados, né, a forma de associação, né, entre agentes, e você analisar não como um modelo de agentes, mas como um modelo de fatores, né? É muito interessante essa mudança de perspectiva, e você acabou de mostrar o tanto que isso promove uma riqueza de informações, né? Tanto é que isso porque sempre é aquela coisa, né? A gente fica aqui, né, sob o temperamento de uma entidade abstrata chamada mercado, né? Que porque o mercado não gostou, como se mercado gostasse, né? Então esse nível de abstração, né, de pegar os agentes e aglutinar eles de acordo com as relações, e a partir deles entender entidades e como que elas se relacionam, essa forma de criar, né, uma estrutura que muito claramente vai promover o surgimento de características emergentes é muito, muito legal. Então eu achei isso bacana demais, assim, isso abre realmente uma perspectiva enorme, tá? Super legal. E aí a pergunta que eu vou fazer é quando você se pergunta, será que o valor do expoente ele é o mesmo o tempo inteiro, né? Que é uma pergunta muito relevante, muito cabível quando você está olhando para expoentes, né, em leis de potência, tá? E aí você vai, muito espertamente, e fala, ó, deixa eu escolher uma janela de 50 anos e vou varrer nessa janela ali, e aí que você mostra aquele gráfico ali, muito legal. Mas esse resultado ele deve depender do tamanho da janela. E por que você escolheu uma janela de 50 anos e você olhou para janelas um pouco maiores e um pouco menores? Sim, né? Então essa de 50 foi meio ali, né? Uma coisa meio que empírica, né? Porque você pega uma janela muito pequena, o que acontece? Você começa a ter poucas frequências, né? Porque sua frequência vai ser a metade, né? Frequência máxima metade, né? Da janela.
e aí sua regressão fica meio com poucos pontos, você começa a ter uma barra de erro ali muito grande, né? Então meio que você não consegue distinguir nada por causa do tamanho da barra de erro. E se você cresce demais, né, você começa a ter o comportamento do período inteiro, né? Então meio que a gente foi meio tentativa e erro, né? A gente tentou lá de 100, 75, 50, 25, né? E viu que ali o 50 é um tamanho ali meio que intermediário, né? Um pouco menos que o tamanho do seu intervalo, e ainda dava uma barra de erro, né? Eu não coloquei no gráfico para não ficar muita coisa, mas a barra de erro ali é menor do que, né, a amplitude de variação do expoente, então mostra que é algo sistemático. Né? Entendi, uma coisa meio na mão mesmo, assim, não é que não tinha uma razão por trás, não vou escolher 50, porque 50 foi meio tentativa e erro, e ver, né, controlando basicamente pelo tamanho da barra de erro. Muito bem, eu estou olhando aqui, o Marquinhos está ali acenando com suas mãos. O Albens também Marquinhos, a mão. Pode perguntar aí, cara. Opa, boa noite a todos. Boa noite. Parabéns aí, Léo, pela sua apresentação. Eu queria te perguntar o seguinte: você trabalhou com a série temporal americana, certo? Isso. Você chegou a trabalhar com outro tipo de série temporal do mercado financeiro ou só americano? Assim, para a taxa de lucro foi americana, porque é o que a gente consegue dar disponível. Assim, é muito difícil a série temporal de taxa de lucro, né, de longo prazo, né, tem em outros países, só que coisa muito recente, né, mas, né, com mais de 100 anos, né, assim, tipo, basicamente, né, dados confiáveis, né, economicamente motivados e validados, etc., a gente encontra, né, só para os Estados Unidos. O que eu estou fazendo agora, que envolve análise de outros países, é usar o PIB, né? Porque assim, é uma outra forma, né, de calcular, né? Elas são mais ou menos relacionadas, né, pela dinâmica capitalista, né? E PIB, né, é mais fácil a gente achar para outros países, né? Tem um trabalho do Madison, estava tentando lembrar o nome dele, Madison, e que aí ele, né, construiu, né? Tem impressionante, assim, para a Inglaterra, tem o PIB da Inglaterra desde 1100, né, 1200, é uma coisa assim impressionante. Então, usando o PIB, né, um trabalho que eu estou fazendo agora, né, a gente está fazendo esse mesmo tipo de análise, né, e calculando o expoente, né, adiantando um pouco o resultado que a gente encontra, né, que para os países, né, desenvolvidos científico e tecnologicamente, economicamente, né, os países centrais, né, do capitalismo, né, todos têm esse expoente, né, próximo do -1, né, e países que estão, que a gente chama de, né, armadilha da renda média, né, da América Latina, né, alguns países da Europa, né, que ficam patinando sem sair do lugar, ele tem um expoente um pouco abaixo do -1, né, e só lembrando, assim, quanto mais perto de zero for expoente, né, mais aleatória, né, digamos, mais fatores aleatórios regem essa dinâmica. Então, assim, respondendo efetivamente, para a taxa de lucro, a gente só fez para os Estados Unidos, pela disponibilidade de dados, a gente está fazendo para outro país agora, através do PIB dos países. Eu estou te perguntando isso porque, na verdade, eu enxerguei várias possibilidades de trabalhos aí, sabe? E é a questão seguinte, eu vou dar a minha ideia, tá certo? Questão de contribuição. Seria interessante pegar dados também de preços, né, de mercado, de empresas de diversos setores, né, e ver se essas empresas seguem o mesmo valor de expoente, ou se é próximo disso. Outra coisa é fazer uma correlação entre o macro e o micro, do ponto de vista de que você pega um expoente, você pega o expoente do macro, que eu estou querendo dizer, da economia bruta, por exemplo, da série temporal americana, por exemplo, e inserir dentro do mesmo tempo, né, da mesma janela de tempo, pegar uma empresa genérica dentro de um determinado setor e calcular o expoente dela, e ver se esse expoente segue a mesma dinâmica do macro, entende o que eu estou querendo dizer? Entendi. Não, sim, claro, né, respondendo um pouco, né, quando você falando de preço, né, só que a gente tem que tomar um certo cuidado, né, porque essa dinâmica, né, essa ideia da auto-organização surge, né, como uma dinâmica do sistema como um todo.
né? Então, a gente não pode pegar uma variável muito microscópica, né, porque você perde, digamos, essas características de auto-organização, de propriedades emergentes, né? Mas, né, a gente fez, né, análise com o preço de alguns tipos de mercadoria, né, com as commodities, né, que o preço é definido, né, pelo mercado, né, um pouco que o Thiago falou, a gente tem esse agente mercado, né, do sistema capitalista, meio que define, né, uma série de coisas, né, mas é um agente meio que etéreo, digamos assim. E quando a gente calculou para trigo, café, ferro, aço, e assim, de novo, só que é uma série mais recente, né? A gente tem basicamente 50 anos, né, de série temporal desses preços, né? E apesar, né, de ser uma variável mais microscópica, mesmo assim eles tiveram, né, um expoente perto do -1. Né? Então, provavelmente, ele deve seguir essa dinâmica do -1, né? Isso, se ele foge muito do -1 para cima, por exemplo, a tendência é que ele retorne para o -1. Isso só lembrando, então, expoente acima de -1, né? Ele tem uma dinâmica mais cíclica, né? Que você tem uma autocorrelação positiva maior, e um expoente abaixo, né, de -1, mais perto de 0, né, você tem um comportamento mais aleatório, né, mais flutuação, porque você tem uma autocorrelação negativa maior. Seria interessante trabalhar com isso aí em setores, né? Uhum. Porque para a gente entender a dinâmica de cada setor, né? Um pouco que a gente quer, né? O problema é conseguir dado disponível para isso. Né? Então, a gente meio que tem que ir usando os dados que a gente consegue e tem, né, credibilidade, né, sobre, né, o cálculo desses dados, desses resultados. A commodities, ela é muito cíclica, né? Ela depende de fatores climáticos. Essa que é a ideia, o próprio mercado define. Então, é um pouco isso, né? Então, ela é... Por isso que um pouco a gente encontra esse expoente, né? Porque apesar de ser um produto específico, né, o preço desse produto, quer dizer, ele é definido por uma série gigantesca de fatores. O negócio falou que tem climática, tem relações geopolíticas, né? Então tem uma série de fatores que definem esse preço, né? Que muda muito a dinâmica. Então, né, parte da crise, né, brasileira, né, em 2015 foi por, né, queda de preço das commodities, né, e que gera uma série de mudanças internas na dinâmica interna do país. Bom, eu vou, só porque eu passar a palavra para o Albens aqui, que eu sei que ele tem um compromisso agora, ele até escreveu a pergunta dele aqui. Eu não estou vendo o chat, desculpa, gente. Ô, Léo, realmente eu vou ter de pedir perdão, muito legal, parabéns pela apresentação, muito agradecido, porque eu dou aula agora, tenho 15 minutos aqui para entrar na aula, mas só porque eu tinha 2 comentários. Primeiro é que eu sei que vai trabalhar então com essa variável, e ela deve ter uma granulometria alta, né? Ou seja, você não consegue essa variável dia a dia ou mês a mês, é só por ano, né? De taxa de lucro, sim. PIB consegue a cada trimestre, né? O PIB trimestral. Porque, preço consegue diário, né? Mas só porque uma coisa interessante que existe nas dinâmicas de preço é que você vê que a distribuição varia, tá? A partir da granulometria que você usa, tá? E isso que seria uma questão que eu acho que seria bem interessante, e na hora que você põe seu resultado, seu modelo, eu vejo que seu modelo produz uma série temporal cujas frequências de Fourier vão muito além da sua série real, tá? E a minha pergunta ia ser muito em cima disso, né? Até que ponto o seu modelo consegue refletir realmente essa dinâmica, sendo que as escalas temporais são diferentes, né? As escalas... Porque no seu modelo você consegue uma escala de frequência muito mais alta do que na escala real, né? Então uma pergunta ia ser essa, que eu considero uma pergunta um pouco mais, vamos pôr assim, talvez mais técnica, né? E a outra pergunta é essa que eu coloquei no chat, que é uma coisa mais geral, que tem a ver com o início da sua apresentação. Ou seja, você está trabalhando com um sistema econômico como se fosse um sistema complexo. E uma das grandes questões, é claro que não tem uma definição muito fechada ainda desse sistema complexo, mas existe uma certa tendência de acreditar que um sistema complexo, as propriedades emergentes, elas devem surgir na ausência de um controlador central, né? E aí a questão é, um banco central, ele não atua no mercado exatamente como um controlador central? Então não era de se esperar que ele acabasse com essas propriedades emergentes? O que você pode me dizer?
É que não, assim, o Banco Central ele é um agente importante, vai falar, no nosso modelo em rede, a gente pode falar que ele é um hub da nossa rede, mas ele não controla tudo, né? O Banco Central tem uma série de limitações, tanto legais, né, do que ele pode fazer, isso varia um pouco, muito, na verdade, país para país. Talvez o mais independente de todos é dos Estados Unidos, mas mesmo assim ele não pode tudo, né? E você tem uma série de comportamentos, né, da dinâmica das firmas, né, e dos próprios agentes, né, mais microscópicos, que são independentes do que o Banco Central, né, dita ou não. Então, essa capacidade de atuação do Banco Central, ela é limitada e relativamente bastante limitada. Então, ele é um fator, eu falaria que é um fator importante, mas ele está longe de ser um regulador central, né, do sistema, né, mesmo o próprio governo, né. Então, assim, e no fim você tem, né, vários agentes, né, macroscópicos, que eu diria, né, assim, os hubs na nossa rede, né, interagindo, mas não é que você tem, né, um agente que controla todo o seu sistema. Por isso, né, talvez que essa não, muito agradecido, porque essa visão de que o Banco Central não é um controlador central, para mim é uma novidade. Não é. Até então, na minha visão, que eu não sou economista, você também, eu sei que você não é de formação, mas está muito mais próximo, então, do ponto geral, a economia não vê um Banco Central como controlador central. Não, tanto que pós-crise, né, de 2018, né, 2008, 18 fica mal, 2008, né, você criou um banco central dos bancos centrais, justamente porque cada banco central isoladamente não deu conta de lidar com aquele problema que foi um problema financeiro, basicamente. É um problema. Então você meio que criou, né, uma entidade meio que conectando, né, todos os bancos centrais, justamente por essa limitação na capacidade de atuação, né, do Banco Central. Se o Banco Central fosse um agente, digamos, né, tão poderoso assim, a gente não teria tido a crise de 2008, né, porque foi uma crise puramente financeira. Muito agradecido, Léo. Eu vou ter que sair e depois a gente volta para poder conversar. Eu vou entrar em contato com você para aquela outra ideia. Beleza, a outra pergunta, beleza, eu te respondo, mas eu tenho a resposta, mas não vou atrasar a sua aula, vai lá. Obrigado, só pela fila aqui, tá? O Alves, obrigado aí pela participação. Valeu. Temos o Arapiraca e o Ducha, tá? Com a mão levantada. Eu só vou pedir também para tentar ser um pouquinho breve também, que eu também tenho uma reunião de escola da minha criança daqui a pouco. Então, assim, tá ótimo. Pessoal, rapidinho, a minha pergunta é rapidinho e... Manda ver, Ducha, pode ir. É só porque na minha tese de doutorado eu trabalhei muito com fatos estilizados, entendeu? Stylized facts. Quando eu vi você falando, faça a transformada de Fourier e obtenha um expoente de f igual a elevado a menos 1, eu pensei, o Stylized fact. Entendeu? Repete o que você falou no final, não entendi. É um stylized fact. Um fato estilizado. Entendeu? Você vê dessa forma o seu trabalho, a métrica que você mediu, e mais. Essa métrica mede a auto-organização do sistema. Tá? Eu trabalhei muito com o MFDFA, que vê correlações não lineares numa série temporal. No final das contas, né? Apesar de medir a multifractalidade, no final das contas ela quer medir realmente se tem qual a força da correlação não linear na série. Entendeu? E pelo que você me disse, você falou assim, quando o expoente é acima de menos 1, ele cria correlações não lineares. Ele tem uma autocorrelação positiva. Uma autocorrelação positiva, e quando ele é menor do que menos 1, ele tem uma autocorrelação negativa. Isso. Entendeu? Será que dá para fazer algum tipo de como posso dizer, algum tipo de prospecto entre as duas medidas, o espectro de singularidade
que você deve, não sei se você conhece, entendeu? Mas deve conhecer com certeza. Uhum. E essa medida do expoente da lei de potência, né? Do expoente da lei de potência? Tá, então, respondendo, né, são basicamente duas perguntas, né? Respondendo a primeira sobre a coisa de ser um fato estilizado. Na verdade, isso é meio que uma constatação empírica, assim, não tem nenhuma, digamos, prova matemática, etc., para isso. Né? O que o pessoal faz, né? Tem uma série de estudos, né, que, né, levantam, né, monitoram sistemas complexos, né, cria a série temporal a partir desse sistema complexo, né, faz a transformada de Fourier e acha, né, aquele -1, tipo um grau, né, um grupo de universalidade, né? Então todos os sistemas estão dentro desse grupo, né, tendo essa semelhança, né, de você ter esse expoente próximo de -1. Então, né, eu falaria mais como uma constatação empírica do que, né, um fato estilizado, tá? E respondendo meio que a sua segunda pergunta, sim, né, digamos, esse, né, expoente, né, da lei de potência, né, ele está relacionado com uma série de outras, né, digamos, variáveis, né, que você calcula a partir da série temporal. Um exemplo, né, o Thiago, né, trabalhou muito com isso, o Albens, né, que é você calcular o expoente de Hurst, né, que você pega rugosidade em diferentes escalas e... Sim, que seria o MFDFA de um expoente só, entendeu? Só isso, sem a multifractalidade, né? Então, sem a multifractalidade. Então, o expoente lá, o de Hurst, né, ele assim, tem uma relação entre, né, o expoente de Hurst e, né, o H, né, o alfa, na verdade, da H do expoente de Hurst, né, o alfa da lei de potência, né? Você tem uma equaçãozinha que relaciona, né, os dois. Então, você pode... que os dois, obviamente, estão relacionados com a dimensão fractal, né, da série temporal, né? E por isso que eu sei que eu falei, né? Então, aquele expoente maior, né, mais perto do -2, né, você tem uma autocorrelação, né, positiva, menor do que -1, né, próximo do zero, é uma autocorrelação negativa, justamente por essa relação que ela guarda com o expoente de Hurst, e o expoente de Hurst, por sua vez, guarda essa relação com a autocorrelação temporal da série, né? Então, você pode usar meio que as duas ferramentas, né, e fazer, né, ou calcular isso a partir, né, do expoente de Hurst, né, ou calcular a partir da transformada de Fourier, né. A transformada de Fourier é um pouco mais sensível às vezes, né, então às vezes é mais fácil, né, quando o fractal, né, é muito bem fractal por causa de limitação, né, de tamanho, de escala, né, que ele está variando, né, às vezes o expoente de Hurst, né, dá uma, né, tem um comportamento melhor, né, ele é mais bem comportado, né. O expoente lá da transformada de Fourier, às vezes, né, é muito sensível a quando você não tem um fractal ali muito bem definido, mas, né, até, né, onde a gente trabalhou com esses dados, né, a gente tem conseguido, né, fazer esse cálculo a partir da transformada de Fourier, mas você poderia usar, né, a rugosidade, né, o expoente de Hurst ou outras variáveis que também estão relacionadas com esse, né, com a transformada de Fourier, né, do seu sistema, da sua série. Porque sem o querer... que acontece é que realmente esses expoentes eles não são independentes, porque as propriedades de correlação, de autocorrelação do perfil, elas são intrinsecamente ligadas às propriedades de enrugamento. Então, na hora que você analisa o perfil, seja qual for a característica topológica que você está usando, vai ter uma quantificação correlata, né? Então, esses expoentes, eles não são... Existem muitas formas, usando relações de escala aí, de relacionar esses negócios, né? Pessoal... Eu agradeço, Léo. Eu que muito agradeço. Obrigado. Valeu. Tá? Foi, assim, diferente, pelo menos para mim. Entendeu? Fora da caixinha, fora do que a gente está acostumado a ver, ainda mais com a economista que vai muito para a questão de bolsa, preço, etc. Isso, o meu trabalho foi muito feito em cima de estudar fatos estilizados, estudo de séries, grafos, tudo mais e tal, entendeu? E na hora que você vem um cara falando assim, não, agora eu vou falar de efeitos, entendeu?
E aí, como os efeitos agem no mercado e tudo mais e tal. Isso aí mexeu mesmo comigo, entendeu? Legal. Mas... A minha linha é mais de entender o capitalismo como um todo, né? Pessoal, é isso aí. Eu vou ter que sair também, mas a sala vai ficar aberta aqui. O Arapiraca ainda tem a sua pergunta aí, né? Beleza. Vocês me desculpem, tá? Eu realmente tenho esse compromisso aqui que tá. Eu já tô atrasado para ele, na verdade. Vai lá, Thiago, fica à vontade. Mas, Léo, eu quero agradecer mais uma vez aí, muito obrigado, tá? Pela clareza com que você explicou, né? A serenidade com que você aborda o tema do capitalismo, né? A gente aqui, né? nesse embate aí, né? Sendo chamado de comunista, mesmo sendo físico, né? Então, muito obrigado, viu, Léo? Valeu demais aí. Fica ligado na programação, quando você puder aparecer aí, tá? Será muito bem-vindo, viu? Valeu, Thiago. Então, pessoal, mais uma vez, eu tô saindo obrigado aqui, vocês me desculpem, mas a sala continua aberta, né? Então, podem ficar aí pro bate-papo, beleza? Desculpa, viu, Ará, mas realmente o meu tempo aqui bateu, velho. Que pena. Falou. A minha pergunta, ela tem a ver